A carta aos Hebreus nos fala daquilo que é a fé. O que você tem vivido nesses últimos dias? Como está a sua fé? A fé que eu quero dizer não é a fé dessa vida, não é a fé humana, mas é uma fé sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Hebreus nos leva para que você compreenda, quando você fraquejar na fé, você possa lembrar daqueles que viveram experiências gloriosas com esse Deus maravilhoso, um Deus que não decepciona, um Deus que não falha, um Deus que está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está no controle de toda a história. Antes da fundação do mundo, Ele já estava no governo. Antes da criação dos anjos, Ele estava no poder. Antes de tudo ser estabelecido, os céus, a terra, esse Deus estava no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Nada escapa aos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Os olhos de Deus nesta noite está voltado para você que está aqui neste culto nesta noite, para você que nos assiste. Deus está olhando para você aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nada escapa ao olhar de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite, você está com a sua fé abalada, mas eu tenho uma notícia aqui para você nesta noite maravilhosa. O Deus Todo-Poderoso, Ele vai renovar as suas forças. Ele vai renovar a sua fé neste culto aqui nesta noite, para você não crer nas promessas de pessoas que vão passar, mas você crer numa promessa de um Deus que nunca vai mentir, e as suas promessas, elas permanecem para sempre, meus irmãos. Se você nessa noite está fraco na fé, olhe para Abel, olhe para Abraão, olhe para Moisés, olhe para Elias. Mas se ainda a dor da sua fé, que é Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, como é maravilhoso saber que Ele realmente, Ele continua falando. O livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 1, diz assim: antigamente Deus falava, mas a palavra nos relata, Ele continua falando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele falou de várias formas. Quando Deus Ele quer falar, Ele usa várias formas para falar com você. Lá em João, na ilha de Patmos, uma voz como a voz de trovão, como voz de muitas águas. Com Lázaro, uma voz que diz assim: Lázaro, sai para fora. A voz de Deus, ela é poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. E essa voz nesta noite está falando ao seu coração, está falando ao meu coração. Essa voz um dia, ela falou comigo. Estava morto nos meus deleites, no meu pecado, caminhando para um abismo profundo. Mas um dia, o autor e consumador da minha fé, Ele parou o meu enterro e disse: levanta-te e anda, porque eu sou o teu Deus. Ele parou o meu enterro. Essa voz é poderosa para trazer o homem à vida e dar a ele vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estavam caminhando para a morte? Estavam caminhando longe do caminho,
Mas um dia você ouviu essa voz poderosa e ele disse para você: não temas, porque eu sou contigo. Agora, ainda que esteja morto, você viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa várias formas para falar conosco. Um dia estava um homem numa caverna, e este homem, a sua fé estava abalada. Eu quero dizer algo a você: nós somos homens, nós somos limitados, mas o Deus que você serve, Ele nunca vai te abandonar. Eu quero repetir de novo: o Deus que você serve nunca vai te abandonar. Seja qual for a sua situação, Ele está pronto para falar com você. Talvez muitas vezes você está dando ouvido a muitas coisas. Você ouve o seu amigo, você ouve conselhos de ímpios, você ouve conselhos que não te levam a lugar nenhum, conselhos da internet, conselhos de todo lugar. Aí você diz: como eu não estou ouvindo a voz de Deus? Porque os seus ouvidos estão feridos. Mas nesta noite, o Senhor está aqui para curar os seus ouvidos, para que você ouça a voz poderosa de Deus. Deus, Ele tem prazer em falar com o homem. Ele está... Tudo acabou. Tudo terminou. Mas a palavra diz que uma voz, como vento suave, falou com Elias: Elias, sai desta caverna, porque eu tenho promessas para você. Nesta noite, o mesmo Deus que falou com Elias é o Deus que fala com você nesta noite. Levanta e anda, porque tem promessas para você aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Não duvide do Deus das promessas, porque Ele ainda tem para você grandes coisas, grandes obras, e Deus, Ele te levará a lugares maravilhosos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não creio num Deus que te salvou, errou o plantio. Ele vai te colocar no lugar aonde Ele vai te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê que Deus, Ele não errou o plantio e não errou a escolha dEle para a sua vida, dá um glória a Deus nesta noite. Deus não errou em te escolher. Você será usado aonde Deus te chamou. Se Deus chamou para você ficar aqui, fique, porque Ele tem uma grande obra na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que há várias maneiras de Deus falar. Zacarias diz que quando Deus quis falar com o homem, Ele assoviou, e todo o povo se reuniu, e Deus manifestou a sua glória. Com o assovio de Deus, Deus vai mudar a sua história aqui nesta noite. Deus vai batizar você com o Espírito Santo. Deus vai operar no seu lar. Deus vai operar no seu trabalho. Deus vai operar na sua saúde. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que Deus falou de várias formas antigamente. Deus se revelou como o pão da vida. Lá no deserto, a palavra diz que Deus mandou o maná para o povo dele. E é interessante que quando Deus mandou o maná, todo dia o maná caía. E nós vemos que, talvez se eu estivesse lá, né? O que eu faria, hein? Chamaria minha esposa, eu pegaria uns 20 maná, falei: Cássia, vai lá, pega 10. Sara, pega mais 10. Ana Clara, pega 10 também. Lucas pode trazer até 30, né? Ele é mais forte. Kleber também, né? Traz uns 30 maná. E deixaria para um mês o maná na minha tenda. Mas Deus sabiamente, porque Deus é sábio, Ele diz assim: se trouxer o maná e deixar ele na tenda, ele vai apodrecer. Pastor, me explica isso aí. Se Ele te desse o maná para o mês inteiro, você hoje não estaria aqui dando glória a Deus neste culto. Você voltaria só daqui a um mês.
Mas como Deus é sábio, Ele diz assim: você quer o maná? Busque para amanhã. Mas o maná de terça-feira, busque terça-feira. E o maná de quarta-feira, busque quarta-feira. Todos os dias, Deus vai providenciar o maná para você. Quem crê nisso, dá glória a Deus nesta noite. Para que você todo dia esteja em comunhão com Ele. Mas também a palavra diz que Ele não só é o pão da vida, mas também Ele é a pedra de esquina, a pedra angular. Ele também é a escada. Quando José dorme e deita a sua cabeça sobre a pedra, a palavra diz que ele viu uma escada que dava da terra ao céu, do céu à terra. E quando ele olhava, ele via o Rei da Glória. E os anjos subindo e descendo. Os anjos subindo e descendo. Aquele que é maior que os anjos, aquele que é maior que os profetas, aquele que é maior que o sacerdote, Ele está aqui nessa noite. Jesus Cristo, Ele está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E se você o aceitar, você vai ver os anjos subindo e descendo, e a glória de Deus está sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, a escada que leva o homem ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como eu disse, Ele também é a pedra. Jesus, Ele é a pedra. Certa feita, estávamos todo mundo reunido, os 12 discípulos. E Jesus, você pode ver nos evangelhos, Ele nunca perguntava, Ele sempre tinha resposta. Mas nesse dia Jesus resolveu perguntar. E Ele fez uma pergunta para os seus discípulos: e vós? Quem disseram assim? Uns estão dizendo que o senhor por aí, que o senhor é Jeremias, talvez porque viu Jesus chorando. Outros, Elias, porque viu Jesus curando. Mas alguns estão dizendo que o senhor é João Batista, porque também Jesus muitas vezes o seu discurso era duro. Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Algumas religiões dizem que Jesus foi meramente um profeta que andou aqui nessa terra. Algumas religiões dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Alguns dizem que Jesus era um homem que veio somente trazer uma palavra para que as pessoas pudessem ter uma experiência com Deus. Mas eu queria que há 2000 anos atrás se perguntasse a uma mulher samaritana quem era Jesus, e ela ia responder: eu não sei para quem aí fora, para o povo judeu, para o Egito, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus para mim é aquele que pode dar ao homem salvação. Talvez hoje Jesus estivesse aqui e perguntasse aos irmãos da Igreja Cristã da Graça: quem é Jesus para você? Você responderia: Ele é o meu Salvador, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que batiza com Espírito Santo e fogo. É Jesus. Eu sei que quando eles perguntaram para aqueles discípulos, Pedro também tinha uma resposta. E Pedro disse: tu és o Filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi Papai que está no céu que revelou a você. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer ver Deus operar na sua vida, se você quer ver o céu se abrindo,
Creia, Jesus Cristo é maior do que todos os homens que passou por essa terra. Por quê? Porque Ele é Filho de Deus, louvado. Provarmos que Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular. Quando Jeremias, ele teve uma revelação da parte do Senhor e profetizou que o povo de Deus ia ficar cativo 70 anos. Quantos anos o povo de Deus ia ficar cativo? Quantos anos? 70 anos cativo. Babilônia tomou Jerusalém. E naquela primeira levada, levaram os príncipes, os nobres, e os outros foram levados na segunda levada, que eles tomaram Jerusalém. E a palavra diz que dentro dessas levadas, que Nabucodonosor entrou e tomou o povo de Deus e levou o cativo. A primeira estava Daniel. Na segunda veio Jeremias, veio Ezequiel, e eles foram presos. E você pode dizer assim: então Deus perdeu o controle da história nesses anos quando Israel estava cativo. Deus, Ele sempre está no controle da história. Quem crê nisso nesta noite? Deus sempre está no controle de tudo. Ele não perde o controle. Deus, Ele sempre está no controle de todas as coisas. Amém, meu irmão? Se você acha que a sua luta é impossível para Ele, Ele está te mandando um recado: creia, porque eu vou te dar vitória. Eu estou no controle da sua casa, eu estou no controle do seu lar, eu estou no controle da sua família, eu estou no controle da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus coloca Daniel no palácio, coloca Jeremias em Jerusalém, Ezequiel às margens dos rios Quebar. Deus tinha colocado cada um no lugar que Ele queria. E nessa noite eu quero profetizar na sua vida: você está no lugar que Deus colocou. E aonde Deus te colocou, Deus vai operar segundo a vontade dEle. Ele não perdeu o controle. Aí acontece algo. A palavra diz que Nabucodonosor tem um sonho. É interessante que lá com José, ele falou o sonho, para que José pudesse interpretar o sonho. Mas lá, Nabucodonosor, ele diz assim: não vou falar o sonho. Você vai falar o sonho e discernir o sonho. Você já imaginou isso? Aí nem o profeta do Pix, ele ia conseguir, meu irmão, nem o profeta do Pix ia conseguir interpretar o sonho. Por quê? Porque ele não sabia o sonho. Mas tinha um jovem que tinha uma luz sobre a vida dele. Eu creio que nessa noite essa luz está sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Um jovem cheio do Espírito Santo, um jovem que temia o Senhor. E a palavra diz que esse jovem orava 3 vezes ao dia. Se você quer ver o poder de Deus sobre a sua vida, igreja, passe a orar, que você vai ter poder de Deus na sua vida. Sem oração você não tem poder. Sem oração você não vence o maligno. Mas se você orar, o céu vai se abrir e o poder de Deus vai descer sobre a sua vida. Ele diz: pode trazer aí, que eu vou falar. Rei, você sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, peito de bronze, de prata, aqui na cintura bronze, e as pernas e os pés ferro e barro. São os reinos da terra. A cabeça de ouro és tu, Nabucodonosor, mas o seu reino vai passar. Os medos e os persas vão te tomar.
Depois virá a Grécia. E por último, Roma. O que Daniel estava falando? Os reinos, todos vão passar. Babilônia passou, sim ou não? Os persas passaram, sim ou não? A Grécia passou? Roma passou. Mas não acabou não, o sonho. Do céu, cortou uma pedra, sem mão nenhuma, e essa pedra batia na estátua. E essa estátua, ela desmoronava. Passou a me dar a revelação deste sonho. Vou te dar aqui nessa noite. Todos os reinos passaram. Todos eles já não sobreviveram. Bolsonaro passa. Lula passa. Senador passa. Cantor famoso passa. Celebridade passa. Mas há um que continua reinando para sempre. É o nosso Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nele? Você vai ver o céu se abrir aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que quando Jesus estava para tirar o povo das garras de Faraó, eles saíram do Egito. E a palavra diz que eles foram batizados nas águas do Mar Vermelho e na coluna de fogo. E nós, pastor, nós fomos batizados nas águas dos batismos, nas águas. Mas também nós fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem crente que vai morar no céu. Cadê os crentes que vão morar no céu? Dá glória a Deus. Eu creio no batismo do Espírito Santo e com fogo. E a palavra diz que João Batista, ele falou sobre isso. Ele disse assim: eu batizo nas águas. Aí vem um maior do que eu, mais poderoso do que eu. A este aí, ele vai batizar com Espírito Santo e com fogo. Cadê os crentes que estão sendo batizados com Espírito Santo e com fogo? Cadê os crentes que vão falar em línguas estranhas? Cadê os crentes que vão profetizar? Cadê os crentes que vão orar e vão, em nome de Jesus, ser curados? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nome de cantor famoso, não é verdade? No nosso meio, pastores famosos. Mas se eu orar em nome do pastor que está pregando aqui nesta noite, vai acontecer alguma coisa? Hein? Mas se você falar em nome de Jesus, você vai expulsar o inimigo. Em nome de Jesus, pessoas serão curadas. Em nome de Jesus, pessoas serão libertas. Se você nesta noite invocar o nome do Senhor, você será salvo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nome dele tem poder para transformar e para libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que aonde você falar no nome de Jesus, Jesus vai se fazer presente. Diz a palavra não diz, segundo os estudos dos fariseus, escribas, para Deus se revelar tem que ter 10 pessoas, senão ele não se manifesta. Mas se tiver 2 escribas, se eles estiverem na Bíblia, Deus manifesta. Mas eu creio que quando nós falamos o nome dele, se nós falarmos o nome dele, ele está presente. Pode ser 2. Pastor, me prova sobre isso. A palavra diz que havia 2 no caminho de Emaús. Ele estava falando de quem? Eles deviam estar falando sobre o Flamengo, né? Sobre o Vasco. É isso mesmo? Sobre o Atlético. Hein? Os 2 estavam falando sobre alguma coisa dessa vida. Não. Eles estavam falando de Jesus. Toda vez que você falar no nome de Jesus, ele vai se fazer presente. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles 2 estavam falando de Jesus no caminho.
E a palavra diz que de repente aparece a terceira pessoa e começa a falar com eles. E quando Jesus, naquele instante, quando eles viram que era Jesus, reconheceram que era Jesus, a palavra diz que Jesus saiu e eles disseram assim: não ardia em nossos corações quando ele falava conosco? Ainda há crentes que crê que quando Jesus fala, o fogo do céu desce, louvado seja o nome do Senhor. Para encerrarmos aqui nesta noite, há um descanso para o povo de Deus. A palavra diz que Deus, quando criou todas as coisas, no sétimo dia, Ele descansou. Jesus veio, aquele que é maior do que os anjos, aquele que é maior do que Moisés, aquele que é maior do que Abraão, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí sim, quando este vier, vocês vão entender o verdadeiro repouso. Pastor, qual é o dia do descanso? É no sábado? Pastor, é no domingo? Eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite. O nosso descanso não é um dia da semana. O nosso descanso não é algo geográfico. O nosso descanso é Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O nosso descanso é todos os dias em Jesus, minha igreja. Eu descanso hoje, eu descanso amanhã, eu confio nele, e ele tem guardado a minha família. Louvado seja o nome do Senhor. O maior presente que Deus pode te dar é saber que toda a sua família está sendo salva, que todo aquele que você ama está sendo salvo. Por quê? Porque o meu descanso, o meu repouso é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Certa feita, Jesus chegou e os fariseus novamente. Fariseu era um negócio difícil, hein? Ou raça difícil. Chegaram perto de Jesus e disseram assim: quem diz que o Senhor é, hein? Quem é o Senhor? Quem é os seus pais? Quem pode representar você aqui na terra, Jesus? Pergunta, né? Hein? Aí Jesus olhou para eles: mas e vocês? Vocês... Quem é o Deus de vocês? Não, nosso Deus é Abraão, nosso pai. Moisés, o nosso legislador. Nós somos muito melhor que o Senhor. Aí Jesus olhou para eles: é mesmo? Antes que Moisés existisse, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. O eu sou está aqui nesta noite. Louvado seja. Irmãos, antes que a terra fosse fundada, antes que a terra fosse criada, ele já era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os anjos foram criados por ele. Abraão, ele foi criado por ele. Ele é o Criador de todas as coisas. O nosso Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que, quando eu li o livro aonde Deus estava falando com Moisés, eu ficava olhando. Moisés é uma pessoa diferenciada mesmo, hein? Que homem cheio de glória, hein? Já viu tantos feitos que Moisés fez? Rapaz, Moisés é o cara, né? Mas aí depois, a palavra diz que quando Moisés chegava, ele colocava um véu. Sabe por quê, Diego? Sabe por que Moisés colocava um véu sobre o rosto? Quem sabe? Hein? A glória de Deus era tão grande. Já imaginou? Que as pessoas não podiam olhar para Moisés. Pensar, que negócio, hein? A glória de Deus na vida desse camarada é algo tremendo, hein? Aí, lá Paulo dedurou Moisés. Ele diz assim:
Moisés cobriu o rosto, mas a glória já não estava na vida dele, porque a glória é transitória na vida do homem. Mas quando Moisés disse assim: deixa eu ver a sua glória, aí eu tenho uma palavra para você. Lá em Salmos diz assim: quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? Hein? Quem é este Rei da Glória? Este Rei da Glória é Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aí sabe o que Jesus fez? Ele disse assim: Pai, aquela glória que o Senhor deu àquelas pessoas, a Moisés, né, o povo, eu quero pedir algo a você, que essa glória agora esteja sobre a minha igreja. E agora eu quero dizer algo a você: a glória que estava sobre Moisés está sobre a sua vida. De glória em glória, o povo de Deus caminha, em nome de Jesus, enfermos serão curados. A glória de Deus está sobre a sua vida aqui nessa noite, amém, meus irmãos? Ainda há um repouso para o povo de Deus. Que Deus nessa noite abençoe a sua vida, e que você nunca esqueça, você nunca estará sozinho, porque quando você converteu, Deus te fez uma promessa, e Deus não quebra a promessa. Me fala uma promessa que Deus quebrou, eu não vou pregar mais a palavra dele. Me fala onde Deus mentiu, eu não vou pregar mais a palavra dele, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O que Deus promete, Ele cumpre na sua vida. Você está no lugar aonde Ele te colocou, querido, e aonde Ele te colocou, é aonde Ele vai te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre Deus planta pessoas no lugar aonde Ele quer, para ser usado por Ele grandiosamente. Havia na casa de Naamã uma menina, havia na casa de Potifar José, havia lá em Jerusalém Pedro, havia no confim da terra Paulo, e aqui nessa noite a você para anunciar a palavra de Deus, amém, querido? Deus disse assim: os anjos não vão fazer essa obra, eu vou confiar. É interessante que Jesus diz assim: se eu pedir ao meu Pai, Ele me manda quantas legiões de anjos? Quem lembra? 12 legiões, são 6.000 anjos, né? Multiplica aí quanto vai dar. E ele diz assim, ó, e eles vão fazer a obra aqui, eles vão realizar, vão pregar, vão fazer tudo. Mas Deus não escolheu 12 legiões de anjos. Deus escolheu 12 homens, falhos e imperfeitos, que levou a palavra dele para todo lugar. Então Deus não errou te escolher. Aonde Ele te colocou, Ele vai te usar. Amém, meus amados? Que Deus possa abençoar você. Anuncie a palavra dEle, fale dEle, porque em nome dEle, Deus vai fazer grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus